Podemos começar. Podemos. Primeiro, agradecer a você e ao Fábio por aceitarem mais uma vez estar com a gente aqui no curso da ABPI. É sempre uma honra e um prazer. E, enfim, eu vou deixar que vocês se apresentem para a gente começar. Fábio, quer começar? Por favor, estava aqui antes de mim. Tá bom, eu falo rapidinho. Pessoal, boa tarde, eu sou Fábio Pereira, sou sócio aqui do Veirano Advogados, já tem 11 anos que eu estou aqui, conheço o Rei e Pedro há um bom tempo, conheço a Gi desde o curso passado. A gente aqui trabalha talvez 60%, 70% do tempo com privacidade, então é o nosso dia a dia, muito em razão de ser a área que eu trabalho mais, e aí o time foi se especializando para esse lado. Então, espero que a gente tenha uma discussão bem rica aí em relação ao que precisa ter numa política de privacidade. Isso muda o tempo todo, conforme a NPD lança, né, novos guidances, ou a gente tem alguma decisão a respeito. Então, vai ser legal a gente discutir aqui políticas, né? E vou trazer para vocês também um pouco das novidades em relação ao caso do WhatsApp, que eu acho que vale a pena a leitura das notas técnicas, para quem não leu, eu acho bem interessante para fins de discussão. Aí a gente pode fazer isso no fim ou no começo, Nossa, uma como o excelente pessoal achar introdução, hein, melhor. Fábio? Acho que para discussão, sim, né? Vou falar um pouquinho aqui da cronologia e daquilo que aconteceu ao longo desse último ano e meio, né? Mas é isso. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, Rei Pedro. Bom, meu nome é Gisele. Eu fui calça de privacidade no Safra, fui calça de privacidade na DOC. Hoje eu trabalho com Deaf Relations, sim, eu fui para a tecnologia total, mas o meu foco aqui sempre vai ser disseminação do conhecimento, sempre vai ser perceber a empresa, entender o que a gente precisa focar, o que a gente precisa melhorar em questão de observação do fluxo. Quando eu falo observação do fluxo, às vezes a gente pensa que meu conhecimento jurídico está ótimo e eu não preciso entender de tecnologia. Eu não preciso acompanhar a NPD, eu já sei a LGPD de trás para frente, mas não é isso, né? Eu até brinco, gente, não me chama de especialista em LGPD, especialista em privacidade. Privacidade é muito mais do que isso. Então, eu estou aqui já na DOC há mais de um ano e meio, né? E a gente segue, né, as orientações do Banco Central. Então, ainda por cima, trazendo mais um viés aqui, que a gente nem sempre pensa que algumas atividades específicas, elas envolvem regulamentações que elas vão bater com a LGPD e que você vai precisar manejar, né, uma regulamentação setorial com a LGPD. Então, é isso, e fiz parte aqui desde a primeira turma da BPI, né, convite, muito obrigada novamente pelo convite, Renata. E espero que a gente discuta bastante coisa aqui. Eu adoro esse caso do WhatsApp, porque ele mostra várias questões que eu coloco. Gente, não adianta você fazer uma política que ela é bonita, mas ela não tem a ver com o seu business model. Ou se você explicou demais, aí você vai ter que agora esclarecer o restante. Falou alguma coisa aí que não existia até então, ou existiu por 6 anos, por 10 anos, que é compartilhamento entre empresas no mesmo grupo, enfim. Eu acho que essa aula tem muito aqui para acrescentar para todo mundo. Então, vamos discutir, gente, vamos participar, por favor. Gostamos. Rei Pedro, como é que a gente começa? Quer começar Então, pela apresentação, talvez, ou não? Isso. A Gi começa com a apresentação, e aí a gente abre para os grupos fazerem a primeira discussão, aí volta para o grupão, e aí discute, e você encerra com o WhatsApp. O que você acha? Ô, Rê, será que não seria interessante começar pelo WhatsApp, que ele traz exatamente a polêmica de política e privacidade? Não sei. Vocês decidem. Tô pensando aqui. O que você acha, Fábio? Eu acho, pode ser. Por mim, pode ser. Então, Uma vamos. reflexão profunda aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês a apresentação. Compartilhar tela. Janela. Aqui. Pronto. Vê se vocês estão vendo a tela, então, né? Estão vendo a tela da apresentação? Não. Não? Não. Peraí. Estranho, peraí. Gente, se alguém tiver... Aqui ainda não apareceu. Eu acho que o Fábio... não. Caiu? Tirou a câmera. Eu achei que ele tivesse caído. Eu também. Eu perdi o rosto. Eu nem tirei a câmera, não, peraí. Ela que saiu.
que eu não estou... Eu sou mais afeto ao Teams. Peraí. Janela, compartilhar. Agora vocês estão vendo. Agora sim, estamos. Perfeito. Tá, deixa eu deixar esse negocinho aqui no canto. Então, só para a gente poder, né, começar e dar uma esquentada aí no tema, depois eu mando os materiais via Renata e Pedro, mas, e muita gente talvez já tenha visto as notas técnicas sobre esse caso envolvendo a atualização da política de privacidade do WhatsApp. Eu vou falar um pouquinho desde o início da cronologia do que aconteceu, mas eu sugeriria, então, né, a leitura da nota técnica número 2, tá? É número 2/2021 da NPD. Depois a gente tem, ela é de 22 de março de 2021. Depois a gente tem a nota técnica número 19, também de 2021. Ela é de 11 de maio, se eu não me engano. Cadê a data dela aqui no final? Então, é 19 desse ano. Não, do ano passado, também 2021. E aí, por fim, a nota técnica 49/2022, que já é desse ano, que já é desse ano, que é a que traz, no final, todo o resumo daquilo que aconteceu ao longo do tempo em relação à discussão da política de privacidade do WhatsApp. E, na verdade, tudo isso aconteceu porque o WhatsApp atualizou mundialmente suas políticas, né, em 2021, e aí o modelo brasileiro, ele, ao invés de seguir o modelo europeu, ele seguiu o modelo americano, né, e a gente tem, obviamente, uma similaridade muito grande entre a LGPD e o GDPR. Então, o objetivo seria, obviamente, que o WhatsApp seguisse muito mais o modelo europeu. Então, a ANPD fez uma série de exigências, uma série de pedidos, e na nota técnica 49, que é a última que saiu, que é bem recente, ela já fala sobre aquilo que foi cumprido e as outras requisições que foram encaminhadas, digamos assim, que precisariam de esclarecimento adicional. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse timeline, tá? Uma cronologia do caso, as 3 notas técnicas, uma recomendação conjunta do CAD, da NPD, do Ministério Público Federal e da Senacom. Quer dizer, esses órgãos que vocês já devem ter visto ao longo do curso, eles têm atuado de forma bastante cooperativa, né? A NPD assinando acordos de cooperação com todos esses órgãos, né? Tanto o CAD, Ministério Público e Senacom, para uma atuação cada vez mais conjunta e integrada, né? Então, a gente tem visto isso com bons olhos, obviamente. Isso não impede que cada um desses órgãos aplique sanções, né, baseados nas suas atuações ou na proteção dos direitos a que aquele órgão se refere. Então, obviamente, o Ministério Público vai estar sendo o fiscal da lei, né, tem o poder de polícia, então vai aplicar penalidades conforme descumprimento de qualquer lei, o CAD observando, né, a livre concorrência e a Senacom olhando, obviamente, direitos do consumidor. E, obviamente, isso tudo, adicionalmente, a uma potencial multa a ser aplicada pela ANPD. A gente acha, obviamente, que talvez as empresas passem a olhar com mais cuidado a proteção de dados quando essas multas começarem a ser aplicadas, né? Hoje, talvez a gente tenha aí 30% das empresas adequadas ou parcialmente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para falar um pouquinho do caso do WhatsApp, tá? Para a gente poder dar um kick-off nas discussões. Em 4 de janeiro de 2021, então um pouco mais de um ano e meio, ou pouco menos de um ano e meio atrás, o WhatsApp anuncia a mudança na sua política de privacidade. Logo, em 21 de março, a NPD publica a nota técnica número 2, com comentários e recomendações em relação a essa política. Tá? Em 7 de maio de 2021, acontece essa recomendação conjunta do CAD, da NPD, do Ministério Público Federal e da Senacom. Oi. Me perdoe, mas eu acho que você está passando aí, não está passando. Esse não seria o slide 4 que você está falando agora? Os a gente está preso no 1. Que estranho. Se estiver apresentando em outra tela, alguma coisa assim, ele só vai apresentar para a gente que não está andando. Agora mudou. Agora está no 3? Mas aí aqui eu falei que era só o título, aqui eram os tópicos e a cronologia do caso. A gente estaria aqui. Mas isso, assim, isso. fica só se eu fizer isso aqui, né? Porque quando eu dou aqui, ele aparece, né? Não, na verdade, não. Ele está querendo saber slide. se ele está no modo apresentação, não é isso? Eu estou no modo apresentação. Não está. Não. Assim vocês veem. Mas a Samira tinha aí o passo a passo
Eu consigo ajudar. Eu só estou chegando em casa, gente. Aqui do telefone eu não consigo. Mas só para você tentar aí, Fábio, você vai deixar, vai sair do Zoom, vai dar o modo apresentação no teu PowerPoint. Aí, olhando para baixo do seu modo apresentação, da sua tela modo apresentação, você vai ver as flechinhas para você ir para frente ou para trás e tem 3 pontinhos. Se você clicar nos 3 pontinhos, vai aparecer ali tela, e se você clicar no ícone tela, vai aparecer apresentar barras de ferramenta, uma coisa assim. Se você clicar nesse item tela ferramentas, né? Você vai ver embaixo da sua tela a tela do Zoom. Aí você clica nessa tela do Zoom, e aí você vai achar o share, e aí você já vai ver a tua tela modo apresentação. Está aparecendo a política do WhatsApp. Não, tem que apertar 18 cliques até chegar no... Vocês estão vendo, não estão agora? Estamos na tela, no slide timeline. Slide 4 da timeline, então, só que esse modo apresentação, normal. Normal. Vou deixar assim, tá? Eu acho melhor. Desculpa interromper, mas é porque eu já estava ficando... Não. Ó, eu diminuo aqui, aumento aqui e a gente vê aqui. Você pode talvez também transformar em apresentação de PDF, se ficar mais fácil. Ou isso. Vamos lá. Salvar uma cópia como... Aqui. PDF. Salvar. Aí talvez eu consiga partilhar o PDF, né? Daí você compartilha o PDF. Eu acho que quando você compartilhou o PPT, então você vai ter que compartilhar agora o PDF, entendeu? Que a gente está vendo só salvar uma cópia. Vou interromper aqui. Sim. Espera que ele está indo. Está lentinho. Gi, já sabia dessa mudança aí, Gi? Oi? Já sabia dessa mudança do Zoom? A gente está tendo sempre... Mas eu gosto muito do Zoom, viu? Eu sou defensora do Zoom aqui na empresa, até a gente teve um momento numa migração de plataformas, vamos ficar com o Zoom, vamos ficar com o Microsoft Teams, né? Mas eu, particularmente, eu gosto do Zoom pela praticidade de reunião instantânea, eu acho que... E ele integra muito bem com outras plataformas, menos com as Microsoft. Que talvez seja 90% dos computadores, né? Pois ou, sei lá, 70%, vai. Quem tá acostumado a utilizar a mesma integração com o Teams que eu acho que o Teams, para mensageria, ele não é meu favorito, de longe não é. Para storage, planejamento de projetos também não. Mas ele funciona muito bem integrado ao pacote Office, isso é verdade. Eu acho essa timeline do caso WhatsApp tão legal, gente. Acho que vai ser muito proveitoso. Agora? Ainda não abriu. Estamos vendo o seu... A pasta na área de trabalho do OneDrive. Já mandei abrir. Mas ele não abriu, né? Aí ou abriu? Não, ele abriu para mim. Se ele abriu em outro monitor, você então tem que pedir para... Compartilha o desktop, que aí ele vai estar aberto. Tá. Agora vocês estão vendo. Sim. Super. Ótimo. Boa. Então agora estamos aqui. Vou ocultar esse cara aqui. Estão vendo bem? Perfeito. Linha do tempo, né? Tá? Então, beleza. A gente estava lá no início, então o WhatsApp faz a mudança. Se por acaso sumir alguma coisa, vocês avisem, tá? Por favor. O WhatsApp anuncia a mudança globalmente na política de privacidade e 21 de março de 2021 a NPD se manifesta através dessa nota técnica número 2, que eu acho que vale bastante a leitura, com comentários em relação a essa política do WhatsApp. E aí eu falei que principalmente por conta do fato dela não estar voltada
para o Brasil, de certa forma, ela não ter sido considerada, o modelo que foi utilizado foi o modelo americano ao invés do modelo europeu. Em 7 de maio, e isso aqui vão ser links, quando eu mandar a apresentação, eles vão ser links que você consegue direto para o documento, tá? Em 7 de maio de 2021, há essa recomendação conjunta, como eu falei, do CAD, NPD, Ministério Público e Senacom, né, e muito em vista das assinaturas de acordos de cooperação entre esses órgãos, a NPD buscando essa integração de atuação. O WhatsApp adia, então, a entrada em vigor da política e essa recomendação também pede que o Facebook não trate dados pessoais compartilhados pelo WhatsApp, né? Então, tudo isso se deu, o caso começou por conta do possível compartilhamento, e aí possível, né, e provável, e é o que acontece, compartilhamento de dados entre o WhatsApp e o Facebook, tá? Em 14 de maio de 2021, o WhatsApp declara que vai colaborar com as entidades, né? Então, continua esse processo, vocês veem que tem só um ano, né? Em 30 de junho de 2021, então, a nota técnica 19 sai, né? Para vocês entenderem, tem um processo administrativo acontecendo e essa nota técnica ela dá publicidade daquilo que foi discutido dentro do processo administrativo. Então, tanto a primeira, que é a número 2, ela é muito mais uma análise direta da autoridade em relação àquilo que ela vê na política do WhatsApp quando ela é anunciada em janeiro. A 19, ela já demonstra uma série de idas e vindas do WhatsApp com a autoridade nacional. Então, aqui você tem conferências que aconteceram, você tem reuniões, né? Então, tudo isso já está aqui dentro dessa nota técnica que dá publicidade para quem tem interesse sobre o que está acontecendo nesse caso, que corre em sigilo dentro da NPD, né? Então, o processo administrativo está lá, mas é a nota técnica que é divulgada, tá? Então, em 30 de junho de 2021, essa nota técnica sai, ela fala basicamente sobre alguns temas, tá? E bem importantes, e ela reforça alguns temas tratados na nota técnica número 2, né? Então, ela fala sobre as categorias de dados pessoais, quais são as bases legais e finalidades de tratamento, então ela dá muita força para a questão da definição das bases legais dentro da política de privacidade, apesar de não ser uma obrigação legal. Fala sobre direitos dos titulares, fala sobre dados pessoais sensíveis, bate muito na questão de dados de crianças e adolescentes, porque, segundo o que dá para se entender da política do WhatsApp, eles não teriam qualquer dado de menor de 18 anos, e não é o que acontece na prática, e fala sobre medidas de prevenção, de segurança e privacidade, não só medidas de privacidade ou de proteção desses dados, mas também medidas de segurança da informação, tá? Então, ela é bem interessante nesse ponto. A nota técnica 49 de 2022 é a que resume o que aconteceu, né, na nota técnica número 2 e na nota técnica 19, e ela traz as medidas adotadas pelo WhatsApp para completa adequação à LGPD. Inclusive, aqui na página, no último item, na conclusão dessa nota técnica, ela traz um quadro, tá? E para quem quiser ler depois, ela traz um quadro com todas as recomendações feitas na nota técnica 19, aquelas que vieram da nota técnica número 2, e aquilo que o WhatsApp tomou de medida para poder atender. Então, o pedido e se ela foi atendida ou não. Em alguns poucos pontos aqui que a gente vai trazer, ela dá um encaminhamento. Então, aqui na penúltima página, ela fala sobre o encaminhamento de alguns pontos que a gente vai tratar rapidamente aí na frente, tá? Bom, nota técnica número 2, eu adiantei. O que ela traz, então, né? A primeira nota técnica, né? Que é essa primeira análise pela NPD da política que é publicada para o Brasil. Ela fala muito, então, do princípio da transparência, ela traz um comparativo entre a política de privacidade usada para a Europa e aquela usada para o Brasil, e ela percebe que 3 seções importantíssimas da política europeia não constam na política brasileira. Eu vou dizer para vocês quais são, porque são seções que, obviamente, vão ter que ser incluídas, né? Ou já foram, na verdade, né, pelo WhatsApp, mas base legal para o tratamento de dados, que é um pedido da NPD, apesar de não estar expressamente na lei dizendo que o usuário precisa ter acesso a isso, como que a gente trata os seus dados, no caso o WhatsApp trata os dados, e como exercer os direitos dos titulares, que é um ponto importantíssimo também, que é um pouco diferente do GDPR, mas que também no Brasil precisa ter, né, esse tipo de facilidade de exercício dos direitos, tá?
fala sobre dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes, compartilhamento, né, que foi o que gerou, na verdade, toda essa discussão com empresas do grupo Facebook, direitos dos titulares, que foi isso que eu mencionei agora, que não tinha na política brasileira, questões aplicáveis ao WhatsApp Business, então, como que atua o WhatsApp, né, você está usando o modelo business dele. O WhatsApp defendeu o tempo todo que eles são operadores e não controladores, no caso do WhatsApp Business, porque ele é usado para uma finalidade que é a finalidade de conta comercial, em que quem toma as decisões é o próprio cliente do WhatsApp, ou seja, a pessoa jurídica que contratou aquele WhatsApp Business. Tá? A necessidade de relatório de impacto à proteção de dados. O WhatsApp chegou a fazer e apresentou, naquele momento da primeira nota técnica, um teste de balanceamento, ou um Legitimate Interest Assessment, mas não era isso que a NPD queria. Então, ela pede relatório de impacto à proteção de dados. Fala sobre legítimo interesse versus necessidade contratual, em várias bases legais, né, nessa nota técnica. O WhatsApp declara que pode ser legítimo interesse ou execução de contrato, né, a base legal para o tratamento daquele dado, e não fica claro qual é a base legal e qual dado que está sendo tratado a partir de qual base legal. Então, ficou ali uma colcha de retalhos que dificultou o entendimento pelo usuário. E esse foi o motivo principal que o Google foi multado na França pela CNIL, né, a autoridade francesa, em 50 milhões de euros, pela falta de transparência no tratamento dos dados, a falta de informações, a complexidade do acesso pelo usuário. Né? O usuário tem direito, de acordo com a lei, ao acesso simples, facilitado. Então, essa multa foi aplicada por conta disso, e a NPD está seguindo muito, como eu disse para vocês no início, o modelo europeu. Né? E, obviamente, vocês aprenderam ao longo do curso isso também. Tratou de medidas de segurança e prevenção, né? Então, prevenção em relação a danos, né? ou a breaches, né? E segurança da informação, né? Então, proteção aos dados e segurança da informação, e trouxe recomendações e conclusões finais. Aqui vai ter lá também a facilidade de vocês clicarem em cima e chegarem na nota técnica. Tá? Como eu falei para vocês, veio a nota técnica 19, o WhatsApp passa a apresentar seus comentários iniciais em relação às solicitações feitas pelas autoridades, né? E aí pelas autoridades a gente está falando também da recomendação da Senacom, Ministério Público e CAD, junto com a ANPD, né? E aqui a gente tem as principais recomendações e aquilo que o WhatsApp teria cumprido ou não. Tá? Então, as recomendações da nota técnica são a realização do relatório de impacto, né, sobre a integração entre o WhatsApp Business e o WhatsApp, de forma a identificar esses riscos, né, em que o WhatsApp declara ser apenas operador e não controlador das informações. Essa inclusão de bases legais utilizadas, ou seja, incluir a base legal e relacionar elas com a categoria de dados e a finalidade de tratamento, a inclusão de informações mais claras sobre o compartilhamento de dados pelo WhatsApp com as empresas do grupo, né, do Facebook, inclusão de informações, esse está repetido, né? Tá, o 2 e o 3. Descarte e exclusão, né, seguro dos dados, ou seja, como é que acontece, como é que é a política de descarte do WhatsApp, controles administrativos em relação à privacidade, inventário de dados, registro de operações de tratamento e controles de contratos com operadores de dados e com terceiros. Um dos pontos bem chave dos programas de adequação que a gente faz aqui, outros escritórios fazem, outras empresas fazem, é a avaliação do risco de terceiros. Né? Então, esse compartilhamento que era feito pelo WhatsApp, ou pelo menos foi aquilo que foi, né, destacado na nota técnica 19, ele não trazia informações suficientes aos usuários de como esses dados eram compartilhados com terceiros. A implementação do chamado Privacy by Design, Privacy by Default, e da criptografia de ponta a ponta. A gente tem já evidências de que o tratamento pelo WhatsApp ele não cumpria totalmente o Privacy by Design e o Privacy by Default, principalmente o Privacy by Default, e a gente vai falar disso rapidamente também. A disponibilização em destaque das informações para que o titular soubesse exercer seus direitos na primeira camada de informação,
que isso quer dizer? Já na política de privacidade, o homem médio, como a própria nota, como uma das notas técnicas fala, ele tem que saber exercer o seu direito. A política tem que ser de fácil leitura o suficiente para que essa pessoa de inteligência comum possa exercer os direitos de titular. Então, esse foi um dos pedidos da ANPD, e o WhatsApp disse que isso já estava encaminhado na sua política, tá? Inclusão sobre o aviso de privacidade, né? Então, uma seção específica na política atualizada para poder eliminar mais uma camada, né? Então, o aviso de privacidade dentro da política, a correção de links que estavam, né, levando a uma política desatualizada de julho de 2020, a correção da referência ao consentimento no item apagar a sua conta, porque dava a entender que todo o tratamento de dados que ocorria entre o WhatsApp e os seus titulares, né, ou seja, a coleta e uso dessas informações, era baseada no consentimento. E, na verdade, não era baseado na execução do contrato com aquele titular. E aí, na hora de apagar a conta, ele fazia referência ao consentimento, então isso a NPD pediu para alterar isso. A divulgação pública da identidade do encarregado de dados, esse é um ponto bastante relevante, que a gente vai ver que mudou também o entendimento um pouco do NPD. Eu acho, entre nós aqui, que houve uma certa... eu tenho que medir a palavra aqui, mas a NPD foi um pouco, não diria leniente, mas talvez tenha amaciado um pouco os requisitos, né, até chegar na nota técnica 49, em relação àquilo que ela cobrou na nota técnica 2, tá? Inclusão de circunstâncias em que pode haver tratamento não intencional de dados, né, sensíveis, com indicação do tipo do dado, a finalidade e a base legal, e a inclusão da operação de tratamento de dados de criança e adolescente, quer dizer, não tinha essa seção e ela teria que ser incluída, tá? E, finalmente, a nota técnica 49, que é a mais recente, né, super recente, o WhatsApp apresenta seus comentários em relação aos esclarecimentos apresentados, né, pelas autoridades na nota técnica 19 e fala sobre o cumprimento, né, desses requisitos. E aí, pela nota técnica 49, todos os pedidos, e aí, de novo, vocês vão ver isso na penúltima página da nota técnica 49, todos os pedidos, né, a situação após análise está como atendida, né? E a maioria dos encaminhamentos, ou seja, as pendências, elas estão com não, ou seja, não existe nenhuma pendência por parte do WhatsApp. Existem só 3 itens, né? Tratamento de dados de criança e adolescente, a parte de controle administrativo, de segurança e privacidade, e a estratégia conceitual do Privacy by Design by Default, que precisam de um encaminhamento extra por parte do WhatsApp. Então, eles conseguiram, de certa forma, ou cumprir esses requisitos ou conseguir uma certa flexibilidade da NPD. Então, aqui a gente tem o relatório de impacto, né, sobre a integração entre o WhatsApp e esses WhatsApp, isso foi feito, né, inclusão das informações sobre as bases legais, relacionando com a finalidade, então também foi feito, compartilhamento de dados pelo WhatsApp com empresas do Facebook, também incluído, e aí aqui tá, e com as empresas do WhatsApp, né, do grupo WhatsApp, descarte e exclusão de dados, né, de forma segura, isso foi incluído, controles administrativos, né, relativos... Aqui, no item B, que está em cinza, o WhatsApp alegou que já tinha essa informação nas políticas anteriores, tá? Então, a NPD aceitou esse argumento. Controles administrativos relativos à privacidade da informação e obviamente, registro de operações e controles de operadores terceiros, né, ou de dados partilhados com terceiros, e a implementação do Privacy by Design e Privacy by Default e da criptografia de ponta a ponta, mais esclarecimentos sobre esse ponto, tá? Informações em destaque, para que o titular pudesse exercer seus direitos na primeira camada de informação da política. A parte toda de aviso de privacidade, eles também já alegaram cumprimento, a correção dos links também promoveram na nota técnica anterior, essa referência ao consentimento na parte de apagar a conta, eles retiraram, e a divulgação pública da identidade do encarregado de dados caiu, né? Então, agora bastava um link, uma forma de comunicação com esse encarregado de dados, porque a alegação aqui é de que a NPD, aliás, a lei, a LGPD, não solicita identidade de forma expressa, e isso também poderia causar risco para aquela pessoa que é o titular, né? O titular não, o encarregado. Então, isso também caiu na última nota técnica.
inclusão das circunstâncias em que poderia haver tratamento não intencional de dados pessoais sensíveis, com indicação do tipo de dado, finalidade das bases legais. Quer dizer, aqui havia muita discussão em relação à coleta ou não de dados sensíveis, e isso ficou um pouco mais claro para o usuário. Operações de tratamento de crianças e adolescentes, que a gente viu que existe um encaminhamento extra aqui, mas também foi trazido um pouco mais de luz nesse ponto. Ainda há dúvida, porque o WhatsApp precisaria implementar medidas que assegurassem que menores entre 13 e 18 anos de idade não tivessem dados coletados e, portanto, não pudessem utilizar o serviço. Isso ainda não foi feito, tá, de forma mais clara. Então, quais são os tópicos assim mais importantes das notas técnicas, tá, para a gente finalizar? Apesar da NPD, aliás, da LGPD, não exigir a publicação das bases legais, né? Deve haver pelo menos uma relação entre as categorias de dados pessoais e as finalidades, ou seja, eu coleto aquele dado para aquela finalidade específica, né? A gente tem que ver que, apesar disso não ser um requisito legal, é uma tendência de mercado, né? Você ter ali uma correlação de dados, tá? Aqui não vai dar para vocês verem porque estava no PowerPoint, mas no PPT vai ficar melhor de ler o vermelhinho lá. Então, é importante para o titular que você consiga identificar qual o tipo de dado pessoal em relação à finalidade de tratamento, até porque o desvio dessa finalidade vai levar à necessidade de nova comunicação com o usuário e o tratamento pode ser, por exemplo, interrompido, o usuário pode não consentir, ou uma base legal pode não ser mais aplicável para aquele outro tratamento que está sendo feito. O WhatsApp acabou deixando a política um pouco mais semelhante à política da Europa. Alguém abriu o microfone aí, eu estou quase no fim. Eu ia fazer uma pergunta. É para fazer no fim? Pode fazer agora. Eu não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Oi, eu tô. É a Samira que está falando, Fábio. Tudo bem, Samira? Tudo. Eu queria saber o seguinte: quando você fala que você tem que ter uma base legal, indicando qual que é a base que você vai usar para o tratamento de dados, se eu digo que é pesquisa, eu preciso ser mais enfático do que será essa pesquisa, ou o fato de eu falar pesquisa seria suficiente e adequado? Se você está fazendo a pesquisa, né, embaixo da base legal que é de pesquisa, né, e tem essa base legal específica, meu entendimento é que basta você dizer que você está usando o dado para fins de pesquisa. Agora, o fim de pesquisa, ele leva a potencialmente o compartilhamento de informações com terceiros, armazenamento de informações por um longo período de tempo, a publicação dessas informações depois de pesquisada, se ela for gerar um outro produto. Então, eu entendo que basta citar a base legal. Por outro lado, obrigações acessórias podem surgir no momento em que você passa a utilizar aquele dado de alguma forma, né? O dado pesquisado, né? Ele vai virar ali uma base de dados e aí você cria obrigações acessórias por conta da LGPD. Mas eu diria que você dizer que serve para pesquisa, estudo, né? Que é a base legal que tem, seria o suficiente. É a mesma coisa do IBGE, fazendo, né, uma pesquisa de opinião, e você tem ali a base legal de pesquisa pública, né? Enfim, pesquisa junto às pessoas para poder saber determinado assunto. Então, acho que também não precisaria delimitar tanto, mas as obrigações acessórias vão surgir, né? Eu entendo que eu sou operador, pode falar. E eu tenho do controlador o recebimento dos dados, e na nossa relação contratual está dito que eu vou usar os dados para fins de pesquisa, eu tenho que assumir que o controlador me ofereceu esses dados porque ele teve a autorização necessária, adequada e suficiente, certo? Ou que ele tem uma base legal, né? A autorização seria a base legal ou o consentimento, né? Então, se é para fins de pesquisa, ele entraria na base legal de pesquisa e ele pode te fornecer para essa finalidade, mas ele tem que dar ciência ao titular de dados e não o consentimento de que esse dado vai ser compartilhado com você. Então, você vai partir do pressuposto de que ele tenha dado ciência ao titular de dados de que o dado vai ser compartilhado com o terceiro e com qual terceiro ele está compartilhando, tá? Então, não é nenhuma questão de qual é o autorização. terceiro, não, né? Ele não precisa explicitar com qual terceiro, né? Ele basta... Aí que vem a grande discussão que a gente vai ver nas políticas. Na verdade, sim, né? Então, como eu tenho um dever de transparência grande com o usuário, eu deveria dizer que o terceiro é você, né? Você e mais X pessoas. Muitas empresas, por uma questão estratégica, acabam colocando lá apenas o tipo de terceiro, ou seja,
sei lá, instituto de pesquisa, instituto de sei lá, histórico de guarda de documentos, empresas que vão criar o banco de dados, sem dar os nomes aos bois, né? E isso pode gerar, obviamente, uma reclamação de um titular, por exemplo, né? E outras empresas optam por relacionar todos os terceiros num anexo ou num link, em que você acaba tendo acesso a todos os nomes de todas as empresas que podem ser operadoras para aquele determinado titular ou controlador, né? Então, É que às vezes você vai contratar o pesquisador ainda, você não tem o nome. Então, naturalmente, você diz que é pesquisador ou que são pesquisadores, entendeu? Esse que é o meu ponto. E o outro... não, eu concordo com você, mas que há a possibilidade de questionamento, né? Porque aí a transparência não é total, né? Mas a pesquisa, de novo, a pesquisa é uma base legal por si só. Então, também se pressupõe que, se tudo estiver dentro da atividade de pesquisa, basta que eu informe, né? Então, uma informação geral de que a pesquisa vai ser feita e vai incluir empresas tais, tais e tais, né? Dos segmentos tais, tais e tais, deveria ser suficiente. Eu vejo menos problema aí do que quando você tem um consentimento, né, na verdade, né, como base. Obrigada. E você tinha um segundo ponto, ou não? O outro ponto eu sou operadora, então eu opero nos limites daquilo que o controlador me entregou de dados, certo? Certo. Se eu quiser fazer alguma coisa diferente disso, eu tenho que pedir autorização para o titular e não impor ao controlador essa responsabilidade, porque fui eu que estou excedendo o limite daquilo que o controlador, de fato, regulou e obteve, certo? Depende um pouco, eu acho que eu vou querer ouvir a opinião depois do Pedro e da Renata, mas assim, a posição do operador na lei é uma posição muito restrita, como você mesmo falou, né? Então, é uma posição em que você somente exerce aquela finalidade que foi destinada por você pelo controlador, ou seja, contratei a empresa para fazer pesquisa, ela está fazendo pesquisa para mim, vai montar uma base de dados e vai me entregar, né? Quando você passa a manter essa base de dados que você fez com um terceiro que te pagou, por exemplo, e você passa a tomar decisões em relação ao que vai fazer com aquela base de dados, inclusive a decisão de contatar as pessoas daquela base, eu acho que você assume uma posição que é uma posição de controlador. E aí, potencialmente, você talvez nem pudesse contatar esses terceiros, porque você está na condição de operador. Vamos transportar para dentro de um ambiente que é mais fácil da gente discutir. Eu tenho aqui, estou no Veirano, vamos dizer que eu fizesse a terceirização da minha folha de pagamento, né? Então, eu contrato uma empresa lá para fazer minha folha de pagamento. Imagina se aquela empresa decide oferecer para os meus funcionários algum tipo de empréstimo consignado. E aí ela vai e passa a fazer contato direto com os meus funcionários para poder oferecer um empréstimo consignado, porque ela tem uma parceria com uma outra empresa que fornece esse tipo de serviço. Eu entendo isso como uma violação do contrato comigo, entre controlador e operador, que naturalmente vai existir, apesar da lei não determinar, ele vai ter, né, vai ser feito, e imagino também uma violação do direito do titular, que sabe que eu tá me passando o dado como Veirano, e que eu estou dividindo com uma empresa para fazer a folha de pagamento apenas para a finalidade da folha de pagamento. Então, acho que você entrar em contato com a pessoa física que está nessa base de dados poderia ser uma violação, tanto da lei, quanto do dado do titular, quanto do teu contrato com o controlador. Tá? Mas aí acho que a gente pode trazer para uma discussão mais ampla. Até acrescentando, essa questão de desvio de finalidade, quando a gente está falando de operador, o operador, eu gosto de fazer aquela cadeia de responsabilidade em que você coloca em que parte do tratamento, que aí até entra no Joint Controller. Em algumas relações, eu gosto de estabelecer que há controladoria conjunta. Então, se o operador ele quer tomar decisões em determinado momento, ele não precisa ser só operador em toda a operação, em todo momento. Pode haver momentos em que algum operador meu ele vai ser joint controller, porque ele vai tomar decisões. E quando a gente fala de tomada de decisão, isso entra até, por exemplo, definição de critérios de segurança. Eu, por exemplo, como parte de uma instituição bancária, uma instituição financeira. Instituição bancária financeira tem o dever direto com o Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele não deixa eu delegar e falar, aqui teve incidente, mas foi porque o meu operador não seguiu, não. Isso aqui é uma responsabilidade minha. Então, o operador, ainda que ele trate dados em meu nome, ele tem que seguir essas orientações, e eu tenho o dever de vigília ali, de também ficar mais em cima. Porque aí, nesse caso, é algo indelegável. Então, eu acho que essa questão aí, às vezes, a melhor opção
olhar no decorrer do tratamento, porque vai incidir em violação, sim, se o operador tratar além do que deveria. E, Gi, até para complementar, a maioria das empresas, e foi ótimo você lembrar a co-controladoria, a maioria das empresas, por exemplo, que trabalham no setor médico, elas têm cada vez mais, né, empresas de seguro médico, empresas farmacêuticas, hospitais, tem cada vez mais os planos de saúde, né, porque eu encarei a discussão aqui com o plano de saúde, né, cada vez mais eles querem ser co-controladores, porque eles querem ter o direito de pegar aquele dado e utilizar para outras finalidades, né, e aí eles têm, em tese, uma relação direta com o segurado, ou seja, eu tenho aqui minha carteirinha do plano e eu tenho uma relação direta com o provedor do plano, né, e aí como eu tenho essa relação direta com ele também é co-controlador, né, o Verano e ele faz ali o que ele quer com os dados. Quando eu virei para eles e falei que eu queria a lista dos operadores, eles não me deram. Então, assim, eu quero, como Verano, apesar de ser co-controlador, eu gostaria de saber com quem esses dados estão sendo compartilhados pelo meu co-controlador, né? Acho que é um direito justo, apesar do não estar sendo feito por mim e apesar dos meus funcionários terem uma relação direta com esse plano de saúde, se houver uma reclamação trabalhista, ela muito provavelmente vai vir contra mim. E eu vou ter que trazer o plano de saúde para a reclamação e dizer que eu não fui responsável por aquele tratamento indevido, mas, na verdade, eu que forneci os dados para aquele co-controlador, né? Eu fui dado por mim. Então, são situações que foi o que você falou. A gente precisa, ao longo da cadeia, avaliar que tipo de intenção a gente tem com aquele dado para poder estabelecer se é operador ou co-controlador, né? Mas eu estou assumindo que quando a gente tem uma co-controladoria, a autorização ou a licença, se a gente não tiver base legal, né, o consentimento tem que ser para ambos, ou seja, a responsabilidade da obtenção passa a ser dos dois controladores. Até não só do consentimento, até da definição da própria qualquer base legal, porque nesse caso do plano de saúde, por exemplo, é a execução do contrato do plano de saúde entre Fábio e o plano de saúde. E aí o Verano fica como sendo a empresa que também é controladora dos meus dados, que vai dar para o plano de saúde as minhas informações. Mas, na verdade, eu estou no cumprimento de contrato entre Fábio e plano de saúde. Então, qualquer base. Isso é bem complexo, porque eu consigo visualizar situações em que a gente é co-controlador, mas até ontem, ou até hoje, 5 minutos atrás, eu sempre entendi que o controlador era o cara que me dava a base de dados. No limite, como eu trabalho com pesquisa, eu estava cooptado ou pela questão legal, ou pelo consentimento, e sempre recomendei à área que se tivesse uma extrapolação em relação ao nível de pesquisa que a gente fosse fazer, que a gente tinha que voltar lá no controlador para ele viabilizar uma ampliação da autorização. Até aí tudo bem, isso aí está certo. Agora, o que você não pode fazer é ir direto no titular de dados, né? Como operador. Não, porque eu fiquei preocupada da gente passar a assumir uma responsabilidade que não era nossa, entendeu, Fábio? Então, eu falei, você tem que voltar lá para o coleguinha, falar, coleguinha, é o seguinte, agora eu precisava fazer mais XYZ e ver se a gente pode... Ou você se coloca como co-controlador, que é o que a maioria das empresas tem feito, aquelas empresas que querem aproveitar a base de dados para outras finalidades têm tomado essa postura. Acho que eu vou dar um exemplo aqui mais claro. Biometria. Bases de dados biométricas, geralmente empresa que presta serviços de biometria, as que a gente usa no setor bancário, de saúde e afins, elas precisam de uma base gigantesca para validar a foto da Gisele em XYZ e que vai bater aqui com o meu cadastro em determinado banco, com um cadastro em outro, e se enriquece a base por um motivo legítimo, porque a prestação dessa empresa é B2B. Então, veja bem, ela não vai nem ter contato direto com o titular. Só que ela precisa desse dado para toda essa execução, que a execução, na verdade, é uma prestação de serviço para uma empresa do ramo financeiro, do ramo médico e afins. E aí, nessa cadeia, quando o cliente ele vai rescindir um contrato com o banco, esse contrato com o banco ele rescinge e esse dado no banco de dados biométrico, ele vai ser apagado? Aí, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. Se o dado biométrico que está ali armazenado, ele é utilizado para outra finalidade, que não necessariamente é aquela para a qual você está contratando comigo, mas ela é mandatória, porque tem um critério ali do Banco Central ou da ANS, afins, que fala que precisa autenticar a pessoa. Então, beleza.
Aí Cumprimento você de tem uma obrigação sensação de legal pelo co-controle. operador, Sim, só que aí até o cumprimento de dever legal, ele acaba possibilitando essa co-controladoria. Então, assim, eu tenho o dever regulatório geralmente com o Banco Central. Então, isso aqui é meu, eu não posso delegar e eu não posso usar nenhum operador, nem co-controlador e dizer que é dele. Mas naquele momento de coleta, aquela parte da operação, ainda que seja uma atividade minha, ela pode configurar co-controle se esse uso dos dados for contínuo. Então, tem muita peculiaridade aí. Eu queria deixar para a gente não usar o tempo todo falando, eu vou passar a palavra para vocês, Gi. Os últimos slides aqui são sobre pontos que eu já falei. Então, a identidade do encarregado, né, ou qual foi o posicionamento do WhatsApp e a resposta da NPD, o tratamento de dados de criança e adolescente, que ainda tem essa questão de não ter uma garantia de que o dado coletado ali é só de crianças, aliás, é só de maiores de 18 anos, que é o que o WhatsApp alegou no início, mas, na verdade, a gente tem que talvez mais de 72% das crianças e adolescentes sejam os usuários de rede social, né, no volume de usuários. Então, enfim, é pouco provável que não tem como não ter usuários menores dentro da plataforma do WhatsApp. A questão do privacy by design e privacy by default, aqui, por exemplo, a gente tem situações concretas, né, de que a funcionalidade visto por último deveria vir desabilitada por padrão, então isso não acontece, né, a visualização de foto pessoal pré-marcada como somente contato para o usuário, então determinadas medidas que deveriam ser tomadas para cumprir o privacy by design e o privacy by default. E aí eu vou parar de compartilhar, porque só tem 1 hora, eu estou com medo da gente não ter a discussão. Gi, você quer puxar daí? Vamos lá. Eu, na verdade, vou fazer uma apresentação curtinha, tá, para vocês. Até eu tinha perguntado para a Rê hoje se ia ser um momento mais hands-on ou se ia ser um momento mais voltado para a gente apresentar. Então, minha ideia original nem era ficar falando muito. Vamos fazer aqui rapidão e a gente passa. Deixa eu transmitir aqui a apresentação dos slides. E até aproveitando, eu vi que essa questão de bases legais ainda pega, vou fazer uma breve explicação em merge ali com essa questão. Estão vendo minha tela, Privacy Policies? Tá bom. Opa. Vamos lá. Então, o que eu acho que vale falar aqui para vocês, né? Para quem é legalista, para quem quer ver lei aqui, para quem quer ver artigo. Então, aqui na LGPD a gente tem uma lei bastante principiológica e que ela dá realmente essa abertura para a gente pensar sobre cada inciso. Então, primeiramente, quando a gente fala de política de privacidade, acho que a primeira coisa que vem na cabeça, qualidade dos dados, que é a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância, atualização, de acordo com a necessidade do cumprimento de finalidade de tratamento. E a transparência, que eu acho que é o que vocês jamais ouviram falar, com certeza ouviram falar nesse curso mais de uma vez, mais de uma aula, que é a garantia de informações claras, precisas, facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento. Então, e aí, esse observar os segredos comercial e industrial, vocês já devem saber muito bem disso, a gente está aqui na Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, né? Mas é uma convenção meio doutrinária, né? Que tem um segredo comercial, até que ponto vai isso? Então, aqui vai entrar um pouco de bom senso. Mas vamos lá. Por que eu estou mostrando essa cadeia LGPD? Porque nossa NPD vai publicar algumas notas técnicas, algumas questões, mas a referência aqui, quando chegou a LGPD no Brasil, quando a gente começou a fazer política de privacidade no Brasil, foi Working Party 29, e aí eu trouxe aqui para vocês, agora chama EDPB, né, Fábio, acho que é EDPB, European, é isso mesmo. Data Protection Board. Data Protection Board, isso mesmo. Então, essas aqui são as Guidelines on Transparency, e é o que eu utilizo real, toda vez que eu tenho que escrever uma política de privacidade, eu olho esse lindo documento, até vou dar descompartilhar rapidão para mostrar para vocês aqui, até vou mandar no chat, deixa eu ver se está aberto aqui. Aqui, ó. Droga, fiz download, vou procurar. Esse aqui é o tal documento, tem 40 páginas, mas ele é muito didático e vale a pena. Eu acho que agora tem até em português, eu acho que deve ter em português, mas ele traz, assim, até exemplos, né, do que você deve fazer ou não fazer. Então, depois eu vou mandar o link para vocês, deixa eu continuar aqui. E aí, por que eu trouxe? Eu trouxe aqui algumas principais disposições que eu acho que elas têm de estar na mente de vocês quando vocês falam de política de privacidade.
Então, eles colocam aqui que também no GDPR é a mesma coisa da LGPD, a gente não tem aquela super definição, mas a gente tem a questão de necessidade de transparência sobre como os dados são coletados, usados e afins. E vamos lembrar que boa parte das nossas técnicas da NPD, dos documentos emitidos, eles utilizam o EDPB e o Working Party 29, o ICO como base. Então, se você pode tirar isso de algum lugar ou das vozes da sua cabeça, você tira de algum lugar. Então, isso aqui já é universalmente aceito, vale a pena olhar. Como o Fábio bem colocou, nem sempre o direito comparado ele é a solução para tudo, mas, não havendo aqui resposta concreta, vale olhar na regulamentação mais próxima, que não é a norte-americana, é a europeia. Então, qual que é a ideia, né? Eles trazem bastante essa questão da linguagem concisa, facilmente acessível, informação, aquela linguagem que o homem médio, como bem o Fábio falou, a pessoa média vai entender, qualquer pessoa do seu círculo de amizades, da sua família entenderia, mesmo quem não é advogado. Lembra disso? Eu acho que a nova dimensão da privacidade, o que a LGPD ela trouxe de novidade para nossas vidas, é mais sobre a transparência, mais sobre... Agora, não preciso mais ficar escrevendo um textão para o outro advogado ler, para o meu colega que fez direito comigo ler, para o meu colega da outra empresa ali do Benchmark ler. Não adianta escrever bonito para ele e o usuário final não entender. E aí, eles trazem algo que eu adoro falar aqui também, que esse may, might, some, often, possible, é aquele tal como, tais como, como por exemplo, e você não dá definições concretas. Isso tem dois lados, não é que você tem que colocar, assim como a gente estava falando agora há pouco na discussão, você não tem que definir cada pessoa jurídica que presta serviço para você, mas se você vai definir algo que é mais diretamente relacionado ali, com os dados pessoais daquele indivíduo, você não vai utilizar isso aqui, você não vai falar tais como. Então, esses tipos de linguagem, elas, até se eu fosse parte da autoridade, tá, gente? Isso aqui, para mim, eu olho e falo, pode ser das duas uma, ou má fé, ou a questão de você não olhou a sua própria empresa. Então, as duas coisas são muito graves. E aí, eu trouxe até, se alguém quiser responder, enfim, se não eu respondo, qual a função de uma política de privacidade? Vocês querem falar isso? Acho que vocês já devem saber até isso aqui, né? Não sei. Se não, prossigo aqui, tranquilo. Ninguém? Tá, então... Vai lá, Mari. Mari se instalou para falar, aí deu uma recuada. Vou dar uma força aqui. Vamos, Mari. A Renata já sabe. Não, informar os titulares de dados sobre quais dados são tratados, como é que isso acontece, realmente informar os titulares, pelo menos ao meu ver, né? Independente se eles são colaboradores, se eles são externos. Perfeito. Então, aí é o exercício da transparência do direito ao acesso, do direito... O direito ao acesso, ele vem aquela possibilidade de você pedir os seus dados pessoais, mas o primeiro momento do direito ao acesso é na própria política. Então, qual que é a questão, né? A gente fala de política de privacidade, geralmente a gente pensa naquela que vai estar no site, né? Mas a gente tem dois tipos de política. A gente tem a política interna de privacidade, ou a política interna de proteção de dados, que ela vai informar aos seus colaboradores como tratar dados pessoais em determinadas circunstâncias e conscientizar eles de em que momentos eles precisam, às vezes, de algum tipo, e aí não falando de autorização, consentimento, tá? Mas vamos conversar com o departamento de segurança, com compliance, e aí, de novo, não é só o jurídico. Acho que quando a gente atua, seja como consultoria ou como escritório terceiro, que vai atuar junto com a empresa, ou seja, no departamento jurídico interno, a gente tem que pensar em como a gente faz parte de um ecossistema. Então, a política interna de privacidade, ela traz isso, as obrigações de cada pessoa ali, de cada time que atua com privacidade, ou que não atua com privacidade, mas que simplesmente, basicamente, por exemplo, no meio bancário, no meio de saúde, todas as áreas têm dados pessoais passando ali. Seja que eu tenha acesso direto, ou seja que simplesmente passa pela minha base de dados, pelo meu sistema, eu não estou acessando ele diretamente, mas, ao mesmo tempo, eu estou manipulando. Esse dado ele passa na minha mão de certa forma. Então, essa é a política interna. E essa política interna, ela não existe por si só também. Assim, magicamente, eu apareço com uma política de privacidade
e a minha empresa vai seguir isso. Não. Eu tenho também políticas de segurança, outras políticas que vão da base, vão dar corpo a isso. Então, nós temos, eu sempre falo, né, a segurança da informação, ela existe sem a proteção de dados. Mas a proteção de dados, ela não existe sem a segurança da informação, e eu ponta. Então, eu não posso criar um monte de orientação ali que juridicamente faz sentido se eu não valido isso com o time de segurança e se eu não conecto isso às próprias medidas de segurança já acordadas na empresa. A própria LGPD, ela traz pouquíssimo, acho que 4 linhas, 5 linhas, falando aqui que você precisa de medida de segurança. E aí você tem que transformar isso no quê? Em algo baseado. E aí eu já falo para vocês, além do Working Party 29 que eu falei aqui, então, ISO 27001, ISO 27002, as normas NIST, isso tudo é o arcabouço de segurança que vai basear uma tomada de decisão lá atrás. Além disso, não é só sobre a LGPD. Então, a gente tem o Bacen, que eu falei tanto aqui. Cada setor tem as suas próprias normas, né? Então, aqui são as resoluções do Bacen que eu tenho que pensar, integrar com a NPD, com a LGPD e com as resoluções da NPD, com as notas técnicas e afins. Junto com isso, é o que eu falei, recomendo altamente o direito comparado, Working Party 29, gente, estou mandando aqui no chat, tá? Enquanto eu falo com vocês. Working Party 29, junto com isso, que hoje é o EDPB, né? European Data Protection Board, e por aí vai. É um framework, é algo que não é um dia de estudo, não é um final de semana de estudo, é uma vida de estudo. E aí, a política externa, por sua vez, é como você vai dar transparência para quem está tendo seu dado manipulado. E aí, eu até gostei dos levantamentos aqui, porque a gente pensa tanto em consentimento, a gente pensa tanto nessa parte ali do li concordo, mas quando a gente fala de transparência, é informar. E aí, como começamos essa discussão sobre bases legais, eu até decidi trazer isso aqui para a nossa apresentação. Isso aqui é algo que eu geralmente coloco quando eu vou falar de bases legais, né? Aula introdutória, vocês já tiveram isso. Então, agora eu vou falar disso aqui na política de privacidade. Então, gente, mediante consentimento do titular. Aí vamos lembrar, né? Tem lá os termos e condições, aquele textão que você fala não li nem lerei. Hoje, a gente tem uma questão de boas práticas que, ao final de uma política ou de um contrato, você tem que ter de forma granular. O que é granular? Exatamente grãos. Então, você tem lá a primeira parte, o que você está concordando. Não adianta eu fazer um grande textão e falar, olha, você concorda com tudo isso? Estou falando que eu vou usar seu dado para Analytics, estou falando que eu vou usar para o seu plano de saúde para quando precisar fazer contato com o hospital, estou falando que eu vou mandar para a sua empresa, tudo isso junto. Então, assim, aí eu até dei os exemplos que não são nem consentimento, né, gente? Mas, pensando nisso, se você tem consentimento ali no meio, se você tem, por exemplo, Analytics ali no meio, se você tem uma questão de marketing no meio, aí você tem a opção do legítimo interesse e do consentimento. Se a sua política de privacidade fala de consentimento, de questões que vão entrar em consentimento, ao final você tem que ter ali a opt-in, tá, gente? Não opt-out. Não adianta ter aquela quadradinho com pré-check, e aí depois a pessoa tira. Isso não é aceito, isso não é ok, tá? E aí, por que eu falo do consentimento primeiro aqui? É o primeiro item, só que também é a base legal que todo mundo pensa automaticamente. Então, não é a única. E ela nem sempre... Eu, por exemplo, boa parte das atividades que eu trato aqui, acho que quase todas, não tem consentimento. Então, eu faço uma política para falar de outros itens, de outros tipos de tratamento que não tem nada a ver com o consentimento. Então, obrigação legal regulatória. Eu vou colocar ali na política, de alguma forma, isso tanto na interna quanto na externa. Na interna, como é que isso entra? Alguém chega para mim e fala, Gisele, eu quero deletar, um cara louco entrou aqui pedindo que, meu Deus do céu, apague esses dados sobre mim, urgente, todos os dados. Eu posso sair por aí apagando esse dado? Porque a pessoa pediu, não, exatamente, Mari já não de jeito nenhum, no way. Então, assim, você vai olhar ali o pedido do ser humaninho, até fiz uma atividade sobre isso no outro curso que eu dei. A pessoa, ela vai chegar falando, eu sei os meus direitos, ela vai chegar metendo louco ali, deixando todo mundo estressado. Você tem que estar com a cabeça fria, e aí a vantagem da política já existe, a política interna existe, porque você tem um procedimento de exclusão de dados. A pessoa chegou para essa empresa e falou que tem que excluir, quais áreas que eu vou acionar aqui? Quais áreas internas eu vou chamar
e falar, olha, gente, preciso. O CRM vai entrar em contato comigo, o pessoal ali o atendente, né, receptivo, vai me avisar, olha, a gente recebeu isso aqui, como é que eu trato? Essa pessoa ela tem que já fazer uma validação desse pedido. Todo esse atendimento aos titulares está dentro das políticas de privacidade interna. É algo determinado, algo que tem que conversar com a realidade da empresa. E aí o cumprimento de dever legal obrigatório, para mim, ele é algo que mais pega a galera, porque já ouvi isso, já vi calamidades sobre isso na minha vida jurídica, principalmente em empresas antes de estar no ramo bancário, né? Eu via muito isso, que a pessoa achava que, beleza, eu tenho contrato que a pessoa posso deletar o dado dela? Não, espero terminar o contrato. No ramo bancário, a gente já tem regras mais explícitas, mas mesmo assim, eu tenho que informar a área que, olha, chegou o pedido de exclusão, você não vai sair por aí deletando. Isso tem que estar na política, isso tem que ser informado às áreas que vão tratar. Não adianta também eu só escrever, e essa política ela vai ficar lá escondida, e um dia alguém vai perceber que existe. Execução de políticas públicas, né? Isso aqui é mais para quem está no ramo público, enfim, né? Não é muito minha praia, mas são questões ali que você vai explicar numa política. Eu vou falar até, tem, por exemplo, a questão do metrô de São Paulo, essas coisas, né? Quais dados são necessários para a execução de uma política pública, que são necessários, que sem esses dados eu não consigo executar? E quais dados são marketing? E eu não preciso deles, então é um órgão público, ele não deveria estar usando meu dado para outra coisa. E aí, isso é a granularidade. Na política, eu informo que existe execução de políticas públicas. Em algum tipo de opt-in, em alguma questão de legítimo interesse, eu vou enquadrar. Já falou do legítimo interesse na política também. Realização de estudos por órgão de pesquisa, como a Samira, acho que foi a Samira, né, que comentou. Órgão de pesquisa, não é qualquer órgão, é órgão tipo IBGE, né, e afins. E essa é uma base legal. Só que se eu utilizo uma base vinda do IBGE, por exemplo, a continuação desse tratamento não é política pública. Eu estou pegando uma base que existe, que está lá no lado do IBGE, e eu vou aplicar ali numa atividade minha, por exemplo. E essa base que eu vou aplicar ali, ela já é para outra finalidade. Então, assim, na política, eu vou ter que pensar nisso, tanto na interna quanto na externa. Em que situações eu posso aplicar essa base, quando estou falando da interna, e na externa, eu não vou utilizar que eu sou órgão de pesquisa se eu não for. Ou se eu estou compartilhando esses dados com o órgão de pesquisa, tem que estar ali dentro das regras mínimas. Execução de contrato, para mim, anda junto com a parte de dever legal regulatório. Por quê? Muita gente acha que pode, de novo, excluir o dado, já a pessoa me pediu para excluir, então vou excluir. Não. Todos os dados que você precisa para esse contrato acontecer, para efeitos posteriores a esse contrato, até às vezes tem um NDA ali, vocês com certeza utilizam isso. Gente, o contrato encerra, mas você às vezes ainda tem aditivos que vão valer. Então, assim, a exclusão de dados ela tem que ser muito bem pensada quando a gente está falando de execução de contrato. Então, isso aí tem que ser uma política interna bem feita. E quando a gente está falando da política externa, junto ao contrato, às vezes vai vir no final, pode ser tipo um aviso de privacidade junto ao contrato, que vai encaminhar para uma política maior. Pode ser também, quando eu falo execução de contrato, não precisa nem sempre você pensar no contratão, mas se você utiliza algum banco digital, por exemplo, você com certeza já começou um contrato, que é você ter a conta corrente, você ter sua conta de pagamento, e nesse contrato, isso é um contrato, você está utilizando uma prestação de serviço ou produto, uma empresa está te oferecendo e você está utilizando, então é um contrato. E junto com esse contrato vai aparecer lá nas telas iniciais uma política de privacidade. Então, vejam que também isso tudo depende da forma como eu estou oferecendo meu serviço ou produto. Quando a gente falava de tudo físico ou só de website, era muito mais fácil pensar nisso. Mas hoje, a gente tem que pensar até no momento da coleta. E tem também a questão, tem a política de privacidade, que é aquela grandona. Você pode pensar num aviso de privacidade mais leve ali, né? Um privacy notice, que vai introduzir a pessoa sobre o que ela precisa entender sobre aquele contrato. E aí um veja mais. E essa questão do contrato via mobile também,
eu já faço uma observação para vocês que eu sou favorável à introdução da política no próprio corpo do aplicativo e jamais direcionamento para PDF, porque para mim isso aí também afronta o próprio direito do consumidor, não só sobre a LGPD. Exercício regular de direitos no processo judicial administrativo. Aí a pessoa pediu para você excluir, ela já acabou o contrato dela envolvia até questão regulatória, e aí você pode excluir? Então, depois que o Bacen falou para você que agora é 10 anos, né? Em 10 anos você tem que excluir aquele dado, ou 5 anos você tem que excluir aquele dado. Eu vou excluir ou tem alguma questão sobre um processo que está rolando. E aí é a mudança de base legal. Então, se vou continuar com esse dado para exercício regular de direito, processo judicial, estamos falando de outra base, e aí a transição de bases pode acontecer. Nem sempre é a primeira base que entrou ali, aí percebam, tá? Não pode entrar como exercício regular de direito, um negócio sério ou uma questão de dever regulatório, e aí na semana seguinte eu transformo num legítimo interesse e vou usar para marketing, não é isso? Mas um dado que ele é utilizado para uma questão de dever legal regulatório, o Banco Central vai lá e me pede esse dado. E aí tem um processo administrativo a partir dele. E aí eu tenho uma ramificação de base legal. Isso pode acontecer. Esse aqui eu não acho que é uma preocupação tão grande colocar na política, mas isso aqui na política interna é importante. As pessoas têm que saber que a pessoa que cuida da base de dados, a pessoa gestora da base de dados, tem que ter acesso a isso, tem que saber até que ponto ela deve manter esse dado pessoal, porque, aliás, aí entra a importância da segurança da informação, a gestão de acessos. Se você tem uma equipe de gestão de acessos, seja você advogado externo ou advogado in-house, você deveria falar com essa equipe de gestão de acessos, falar, olha, tais equipes não devem poder excluir esse dado, a não ser que passe pela equipe A, que vai falar, olha, esse dado tudo bem, está liberado. Tem que ter algumas travas, isso é trava técnica. Então, a gente dá orientação jurídica na política interna, em treinamentos internos através dessa política, para a pessoa entender como estruturar uma solução técnica para proibir essa questão de exclusão de dado indevida, porque assim como um acesso indevido a um incidente, uma exclusão indevida também é um incidente de dados. Então, essa é a importância dessas questões na política externa. Isso aqui pode ser um grande buraco negro ali de sanção. Por você querer atender a LGPD, isso é preocupante. Proteção da vida em calamidade física, isso aqui geralmente não vai... Enfim, acho que nem cabe entrar tão a fundo, a gente tem pouco tempo. Tutela da saúde, agora eu acho que é um ponto interessante. Assim como eu estava falando ali do Banco Central, esse é um ponto que... Quais dados entram na tutela da saúde? A tutela da saúde tem a ver com determinados profissionais, não é qualquer pessoa. Então, veja, de novo, a história do controlador e operador. Se você é uma empresa de saúde, ou uma empresa que se relaciona com uma empresa de saúde, entender em que momento se trata de verdade de tutela da saúde pelos profissionais XYZ, ou em que momento essa tutela, na verdade, é uma questão de execução de contrato. Tipo, sou uma... eu pensei em seguradora, não, plano de saúde, empresa de plano de saúde. Vai ter momentos em que eu estou simplesmente cumprindo uma regulamentação da ANS, vai ter momentos em que eu estou apoiando por uma questão de tutela da saúde, que o médico, por exemplo, que está ali na outra ponta, vai precisar manipular esse dado para realmente ajudar, e poderia ser até proteção da vida em calamidade, ou tutela da saúde. Beleza, esse momento está isoladinho ali, mas depois é execução de contrato, ou é cumprimento de dever legal regulatório. Então, na política, a gente também tem que pensar nisso. Então, por isso que eu sou a favor, estruture primeiro a política interna da sua empresa, e depois você vai para a externa. Porque a externa é o output, depois que você falou com todas as áreas possíveis, depois que você tem um insumo, e assim, gente, mapeamento de dados, você vai lá e faz aquela grande planilha Excel que ninguém vai usar. Não, pelo amor de Deus. Esse mapeamento de dados, ele tem que ser um fluxo, você tem que enxergar em que momento está em tutela da saúde, em que momento vai ser uma execução de contrato, ou até um exercício regular de direito, se a pessoa entrar numa ação judicial. E agora, o legítimo interesse, que ele entra na política de uma forma bem curiosa, muita gente pensa, tá, mas isso aqui não é consentimento? Eu não tenho que pedir autorização? Depende.
E eu não vou aqui defender se eu prefiro o legítimo interesse ou consentimento, é um grande depende. Mas já dou uma dica para vocês: consentimento, eu tenho meu dever de titular. Se for com base no consentimento desde o início, eu posso retirar meu consentimento. Então, a qualquer momento, e eu estou certa ainda, e posso pedir a pausa do tratamento. Legítimo interesse, se ele for bem fundamentado, aí ele faz mais sentido. E quando eu falo bem fundamentado, é interno e externo. Então, daqui a pouco eu vou falar do legítimo interesse. Por último, proteção ao crédito, que é algo bem específico do Brasil. A gente não tem isso no GDPR, isso aqui entra na LGPD mesmo. E, de novo, quando eu falo de tratamento de dados, até de controlador e co-controlador numa política, em muitos momentos, os órgãos de proteção ao crédito podem entrar como co-controlador numa política de privacidade. Se eu decido mencionar a existência do crédito score, um tratamento para essas questões ali de validação, de que aquela pessoa pode integrar, ela não vai colocar em risco o sistema financeiro nacional e afins, alguns trâmites internos também, de prevenção à fraude. Tudo isso aqui vai entrar como... Ixi, acho que ela congelou. Travou. Oi, Renata. Nossa, tinha sumido tudo. Estou avisando a ela, porque do jeito que ele é acelerado, é capaz dela não ter visto que ela caiu. Ah. Gi, falei, vou ligar, porque do jeito que ela é acelerada, é capaz dela não ter visto que caiu. Eu vi que você falou, eu acho que ela caiu. Aí, a partir desse momento... entendi. Nada. Gente, aproveitando, alguma dúvida até agora? Não? Tá bom, então vamos continuar aqui. Qualquer coisa também chamem no final, não tem problema. Acho que eu parei falando que a proteção ao crédito ela existe e que, ao mesmo tempo, a gente tem prevenção à fraude na UOL sobre tratamento de dados sensíveis. Aí vem o famigerado biométrico. Mas o famigerado biométrico, ele pode ser um grande inception ali também com uma questão de prevenção à fraude como dever do órgão regulatório. Então, a gente pode ter um tratamento que leva a outro. E, enfim, vamos continuar para, enfim, dar um horário aí para discussões. Aí, falando dos interesses legítimos, né, que do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecer, né? O que é o interesse legítimo? É aquela questão flexível que todo mundo acha, eu vou colocar isso aqui, se eu não sei que base que é, mas não se encaixa, não adianta forçar. Então, ela é apropriada para as seguintes situações. Então, quando os dados pessoais forem utilizados para fins razoavelmente esperados pelo titular. Então, é algo que, na minha política, eu vou trazer a ideia de que aquilo vai existir, e, às vezes, é a parte do meu core business. Aí eu gosto de fazer diferenciação. Quando que cabe esse tal desse interesse legítimo? Quando não é um negócio tão aleatório que não tenha nada a ver com o que eu estou oferecendo. Eu estou vendendo banana e o seu dado é usado para comprar maçã. Então, não, calma aí. Mas, se ele existe, ok. Quando o impacto à privacidade for o mínimo, aquele famigerado relatório para você olhar ali o impacto à privacidade, que a nossa autoridade até disponibilizou. Então, pode ser que o impacto à privacidade seja mínimo. Então, na hora de escrever a sua política, de colocar isso ali para o cliente final, para a pessoa que vai ler a sua política, lembra disso, e até na política interna tem que ter esses pesamentos. E quando houver justificativa irrefutável para o tratamento, então, é algo ali que faz sentido, mas geralmente, tá? A tal da justificativa irrefutável,
ela entra até como parte das outras bases legais. Então, assim, se você tem ali uma questão de saúde, você não vai precisar jogar para um legítimo interesse. E aí, o que se importa, né, para a política? Vamos lá. Quando a gente fala de legítimo interesse, eu falo que eu não acho uma base ruim se você considerar essa responsabilidade extra para proteção de direitos titulares. Então, você vai precisar fazer um teste. Não é isso. O teste da proporcionalidade. Então, você tem que saber se existe esse legítimo interesse, não pode ser um negócio que você encaixa no legítimo interesse. Então, você vai pôr na sua política de privacidade que tem interesses legítimos, o titular vai ter toda a razão se ele perguntar, tá, legítimo para quem? Porque para mim não foi. Então, tem que ser legítimo de verdade. Essa atividade de tratamento, que é tão legítima assim, ela é necessária para alcançar esse tal desse interesse? Não sei. Ponderar com outros direitos e liberdades individuais. Então, vejam, você pode colocar na política que isso existe, ou você pode já deduzir pelas suas atividades que vai ter um interesse legítimo no meio. Então, pode ser um interesse comercial, individual, social, é algo que vai caber a você, como counsel, verificar. Mas o processamento ele tem que ser necessário. Então, se o resultado ele puder ser atingido de uma forma razoável, semelhante ali com outro tipo de dado, ou com menos tratamento, ou de uma forma menos intrusiva, aí vocês vão... gente, estou olhando aqui que a tela está do lado, então é como se estivesse apresentando o PPT aqui. Então, vocês vão ver aqui se isso vai ser aplicado. E aí, o registro, porque se isso constar na sua política, aí vai a autoridade te autuar, igual o nosso querido Zuckerberg recebeu. Você tem que ter esse tipo de questão. Falar, olha, autoridade, assim, a autoridade pode aparecer na sua porta. Ninguém está 100%, não existe 100% compliance, 100% blindado, não. Pode acontecer com você e está tudo bem, se você tiver uma resposta para dar. Então, lembra da resposta. E aí, os detalhes sobre esses legítimos interesses devem ser inseridos na sua política de privacidade. Transparência. Então, assim, existe esse legítimo? Se ele é tão legítimo assim, você não deveria ter medo de falar para o titular. É algo que eu falo até internamente, falava, né? Agora, sou agora former counsel, né? Mas eu falava isso para a galera direto. Falava, olha, não dá para jogar no legítimo interesse? O desenvolvedor perguntava. Não, não dá, porque se você tem tanto medo de falar para o titular que você está fazendo isso, é porque está errado. Então, não é para prosseguir com a atividade, ou você vai arrumar uma outra justificativa. E aí, engraçado, às vezes, a própria regulamentação exigia que você mantivesse alguma coisa. Então, pode ser importante, pode ser interessante. E aí, lembrar também que, às vezes, por exemplo, o órgão de pesquisa que a Samira comentou, às vezes cabe uma anonimização. E a anonimização, que não é pseudonimização, a anonimização irreversível, ela já transforma o dado pessoal em uma simples informação. Então, é como se a LGPD não se aplicasse mais àquele dado. Pode ser uma solução. E aí se informa que os dados coletados vão ser anonimizados na política. Só que, se você informar isso, aí você vai ter que ter certeza, tecnicamente, que esse dado ele é simplesmente anonimizado e não pseudonimizado. Não adianta estar em bases separadas. Eu até tenho um artigo sobre isso, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Anonimização, será? Deixa eu ver se aparece aqui. Isso aqui, ó. Eu explico aqui essa questão, que isso aqui fica para a galera que quer jogar criptografia em tudo, anonimizar tudo, também é algo para a gente pensar com razoabilidade. Então, continuando aqui. Então, é o direito à autoridade. E aí, esse relatório de impacto, só passando bem rápido, isso aqui pode ser importante para você elaborar a sua política, tanto sua política interna quanto externa. Descrição dos tipos de dados coletados. Então, essa política de privacidade interna, por exemplo, ela própria pode conter no final ou no anexo o que eu faço se eu for atuado pela autoridade. Aí talvez seja também, pode ser a política de resposta a incidente, junto ao time de segurança. Quais são os tipos de dados coletados que você tem? A metodologia utilizada para a coleta, garantir a segurança das informações. Lembrem, gente, segurança da informação, apesar de não ter um como você deve fazer na LGPD em detalhes, existem padrões internacionais, sigam esses padrões e contem com o time técnico. Você não precisa ser um ornitorrinco e fazer tudo. Você é advogado
Não precisa saber de tudo isso, mas precisa saber falar com o pessoal da outra área. Isso é importante. E aí, a análise do controlador com relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Então, se der ruim com esses dados, qual vai ser minha cara quando a autoridade me chamar? Vai ser, já era, todo mundo aqui está exposto? Ou vai ser, peraí, a gente tem todo um procedimento para seguir e ninguém vai acabar tão afetado assim? E aí, eu faço uma observação. Se algum de vocês atua com instituições financeiras, a gente tem, é meio recente até, versão nova, sobre a notificação de instituições financeiras. Então, assim, tive um vazamento de dados, um incidente de segurança, né? Não precisa ser com dados pessoais. Se eu preciso notificar as instituições financeiras que atuam no mesmo core que eu, ou se eu vou precisar notificar o Bacen. Então, pensem sobre isso. Na política interna tem que ter tudo isso. Vocês têm que ter essa facilidade. E na política externa também, às vezes, eu gosto disso. Você colocar uma possibilidade da pessoa, quando terminar uma política, de entrar em contato, vai ter o file com o DPO, alguma coisa assim, aproveita aquilo ali para também abrir, se alguém quiser, às vezes uma boa alma, pode acontecer, é raro, falar que rolou um incidente de dados com você, pode acontecer. E aí, por isso que eu falo para pensar bem antes de usar o legítimo interesse, mas aí vocês que sabem. E aí, gente, eu não queria me prolongar muito, obrigada. Aqui é o meu cartão de visita online, podem me chamar qualquer coisa. E é isso, gente. Tech Advocacy, de novo, tá, gente? Não é advocacy de advocacia, eu era counsel aqui. Advocacy é a parte de disseminação de conhecimento e evangelização. É isso. Obrigada, gente. E mandem dúvidas se tiverem. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não? Estou seguindo ali a Mariana e a Verônica, que estão aqui em cima. Então, acho que a gente pode dividir os grupos para vocês, 10 minutinhos, e aí vocês discutem e a gente vem para o grupão para poder, com a ajuda da Gi e do Fábio, analisar aí as conclusões de vocês. Tudo bem? Não deixem de analisar o quão difícil foi encontrar a política, porque isso também é um desafio que a gente não pode esquecer. Olá, todos de volta? Eu acho que sim. Sim. Maravilha. Que tal as discussões? A política da Uber é tão complexa, tão complicada de achar as informações, que acho que a gente precisaria de uma meia hora assim, para discutir tudo. Uma gincana. É uma gincana, né? Um ovo de Páscoa. A política dentro da política, dentro da política. Da iFood, pelo contrário, gente, ela é super didática, porque ela é toda visual, muito, muito, muito simplificada do ponto de vista de ser inteligível, entendeu? A gente pode não concordar com disposições que estão lá, mas, na minha opinião, ela é bem acessível para qualquer cristão, entendeu? Também pode pegar ateu que... Acho que a Renata pensou nisso quando selecionou as políticas, né? Isso em si já é um elemento interessante, que é perceber que, às vezes, muito texto ou muita informação não significa cumprir com o espírito da lei. É uma lei principiológica, a gente falou disso desde o comecinho do curso, né? Um dos princípios é transparência, outro dos princípios é accountability, e esses dois princípios revelam na política com a clareza do texto. É um texto direto, conciso, de fácil compreensão, onde você encontra as informações com... Você aqui, eu não estou falando de nós, né? Eu estou falando do consumidor médio, né? E às vezes, dependendo do serviço, até de um consumidor com dificuldade de leitura, com dificuldade de compreensão de texto. Na primeira turma do curso, a gente falou muito de acessibilidade das políticas, como é que um deficiente visual
parcial ou total, consegue compreender essas políticas? Como é que um analfabeto, uma pessoa semi-alfabetizada, num país em que tem tantas pessoas nessas condições, consegue entender essas políticas? Para operar o Uber é relativamente fácil. Para operar o iFood, você escolhe ali o sabor da pizza, sei lá. Mas e compreender essas políticas, como fica? Nesse sentido, o que a Samira trouxe é bem interessante, né? Mais visual, mais clara, mais direta. Concordando ou não? Acho que ela não resolve o problema do Braille, porque ela está visual, mas acho que a pessoa que tem deficiência visual vai continuar com problema, né? Mas eu achei muito acessível. Eu não vi a da Uber, eu vou até depois pegar para olhar, mas eu me senti confortável com a abordagem. Estou pensando até em levar isso para o escritório e a gente ver como que a gente pode fazer umas adaptações aí, porque é muito bacana você saber que as pessoas estão entendendo o que elas estão fazendo, né, gente? Porque não é só dar o clique ali, tem que saber o que está fazendo, que depois dá pau, né? A da Uber é bem confusa. Tá escrito tanta coisa que não dá tempo de você ler, nem se você tiver vontade de ler. E a gente achou 3 lugares diferentes. Um é um PDF meio resumido, um a Gisele que mandou, porque a gente não tinha achado, e o outro é um negócio meio... fala de vários países, e você seleciona, e mesmo assim continua vários países, é bem confuso. Esse aí que eu mandei, que ninguém tinha achado, era, na verdade, a versão para facilitar a leitura, que estava oculta na política gigante. E eu acho que a gente nem conseguiu achar nesse pouco tempo onde exercer os direitos de forma fácil. Sim, estava dentro de um PDF que o link estava tipo, lá embaixo e ainda não falava de todos os direitos que o titular podia exercer. A política da Uber segue uma tendência global antiga, que era de pegar documentos que eram aplicados, né, nos Estados Unidos ou na Europa e tentar encaixar o máximo possível ou localizar para o Brasil e encaixar o máximo possível de conteúdo específico ali. Então, se você olhar, tem para quem está no Reino Unido, para quem está na Coreia do Sul, para quem está no Brasil, isso torna o documento longo, né? Ele acaba sendo um documento global e aí muitas das empresas vêm e falam, eu quero manter o documento global, altera o mínimo possível aí, e a política fica gigantesca e cheia de links, né? Então, esse é um problema também de ter uma política, a famosa tropicalização. A gente já fez isso para uma porção de coisas, né, que não foi Sim. legal. De forma, uma coisa que a gente achou que era crítico no iFood, indo na linha do que a Gisele trouxe, é que não tinha um opt-in para cada um dos usos, né? Você não tinha aquele consentimento granular para os usos sequenciais que vieram depois do legítimo interesse. Então, talvez fosse alguma coisa que eles pudessem pensar eventualmente, né? Porque eu posso querer que eles, sei lá, usem meus dados para fins estatísticos, mas não para receber publicidade e marketing, né? No uso eu do não app, tenho aí o direito. esse opt-in não está fácil. Não. Então, eu acho que isso é uma coisa que talvez pudesse ser melhor ajustado, né? E no Uber também a gente, nesse resuminho do PDF meio resumido, ele fala: a Uber só coleta os dados por bons motivos, que podem ser... Aí ele fala todos os motivos da lei. Todas as bases legais que a lei prevê estão lá. Excelentes motivos, diga-se de passagem. Ainda bem que são esses, né? Se fossem outros. Aí falta também a correlação entre o tipo de dado que é tratado para a finalidade a que esse dado é tratado. Então, a gente pode pensar que todos os dados pessoais são tratados para todas as finalidades, que é um dos questionamentos da NPD em relação ao WhatsApp, né? Essa falta de clareza em relação a qual dado está sendo usado para qual finalidade. Então, esse é um ponto que acho que nenhuma das duas ali tem, né? Então, não. Vamos ver o que vem aí. Né, a única que tinha algo parecido era aquele overview que a Gisele mandou para a gente. E nele tinha algumas coisas, por exemplo, como usamos suas informações, aí dados que coletamos, como usamos os dados, só que assim, é um resumo que deveria estar ali, né, para todo mundo conseguir ver primeiro,
Eu achei por sorte de olhar a parte certa do texto na hora certa. Qual foi o item que vocês procuraram e não encontraram? Não deu tempo, Renata. Não encontramos nada. Texto A gente gigante. ficou caçando várias coisas. Primeiro, estava bem confuso. A gente viu muita coisa do que foi dito lá dentro, mas não deu tempo de fazer uma análise tão cuidadosa a ponto de falar, tá faltando isso. Que a gente viu, por exemplo, é que falta esse opt-in no granular, né? Isso a gente já viu que não tem. Mas eu não vi nada sobre criança e adolescente também. Não sei se alguma coisa deveria estar lá, mas como a compra, em geral, é feita por um maior de 18, né? Que vai ter que passar o cartão e tudo mais, não sei se houve uma preocupação deles em relação a isso no iFood, entendeu? E os direitos dos titulares, né? Não sei se o pessoal do iFood achou depois, mas não é algo facilitado, assim, que tá automático aqui, você já encontra direto. Pelo criança e adolescente não tem na política aqui. Pelo menos pelo termo, né? Que eu procurei aqui no... Não tem. Tem que dar Ctrl F para achar os pontos. Essa é uma coisa que a gente percebeu, né? É possível que tenha alguma coisa nos termos e condições de uso, que, aliás, é um outro documento, né? Essencialmente. Que pode estabelecer que o serviço só é prestado para maiores de idade. E aí você tem uma limitação, e aí não há preocupação com dados de menores. Uma provocação para vocês, não para a Gisele e para o Fábio, porque eu sei que já leram muitas, mas para os alunos. Eu imagino que vocês tenham Uber ou iFood instalado nos respectivos celulares. Vocês já tinham tido a curiosidade de dar uma olhada nas políticas? Eu não olhei. Eu não tenho iFood, tá? Só tenho Uber, mas não... Eu acho que é Gente, eu nunca olho essas políticas. Vou confessar aqui. Eu não sei se eu coloquei na minha aula para vocês. Eu tenho um slide que é uma foto de um muro em Maresias, que é uma pichação que diz: não li e aceitei os termos do contrato. Eu acho que isso é a vida de todos nós na internet. Ninguém lê essas coisas. Mas para quem está concluindo o primeiro módulo do curso e já passou por aulas sobre os direitos, sobre os princípios, sobre as bases legais, eu acho que é muito interessante ter, por curiosidade, escolher um ou dois serviços e passar os olhos. Eu, por sei lá, de formação profissional, estou viciado em clicar nas políticas das coisas, para ver bons exemplos, para ver maus exemplos. Eu descobri esses dias a da escola. A da escola é sensacional. Super clara, super lúdica, super... se bater uma dúvida, fala aqui com o encarregado, a gente usa o dado para isso, não sei o quê. É toda uma linguagem específica da marca. É você pensar em aplicar user experience e customer experience na própria política, né? Exato, que eu acho que é um grande erro de algumas empresas de imaginar que a política é um documento jurídico, quando ela, na verdade, faz parte da comunicação com o cliente. Ela deveria passar pelo marketing, pela comunicação, pela identidade visual, né? A empresa está lá, sei lá, pegar um exemplo, Nubank, que é tudo roxo, aí você abre, não sei, tá? Estou falando, eu nem abri a política deles, mas de repente você abre a política, é um documento preto e branco, sem cor, sem nada, não conversa com a marca, né? Todo mundo aqui conhece propriedade intelectual, é membro da BPI, essas coisas têm que se conversar, né? Isso quando você não é proibido, como advogado, de fazer algo mais didático, por mais que você queira, o posicionamento de algum time ali que gerencia essa parte acha que não é cabível e você é vetado. Isso acontece com frequência nas empresas e, infelizmente, às vezes, mesmo se você tem essa intenção de fazer algo didático, algo bacana, isso é proibido, sinceramente. Pedro, dei uma olhada aqui no iFood, achei os termos e condições de uso
eles se limitam aos entregadores, e quando você clica lá embaixo no termos de uso do app, ele volta para o mesmo documento de termos de uso e condições para entregadores, que é o mesmo que tem o link. Então, o link joga para o mesmo documento, não consegui achar os termos de uso do app mesmo, né? Então, tá aí um problema, né? Botei o link aí para vocês verem. É uma loucura, né? Porque sim, tem uma relação de consumo estabelecida, tem uma relação Pois é. de provedor de Não, os caras serviço. até têm o link, né? Aqui, app, termos de uso do app. Aí você clica e ele volta para o mesmo dos entregadores. Outra coisa que eu falo com bastante frequência, né, que a LGPD ela não vive sozinha no ordenamento jurídico, ela coexiste, ela tem um primo muito próximo que é o Marco Civil da Internet, que estabelece uma série de responsabilidades para os provedores de aplicação, e os termos, a ausência de termos de uso é muito ruim para a própria empresa, né? Porque você não tem nenhuma fixação de responsabilidade contratual. Sem contar com a falta de filtro da galera de que, cara, o que tem que constar no termos de uso, o que tem que constar numa política de privacidade? E que eu já vi isso, tá, gente? Já vi em cliente, infelizmente, né? O termos de uso da pessoa é um documento que foi feito por um escritório X, política de privacidade pelo Y. E aí a documentação interna é pelo pessoal in-house. Aí você vai bater os conteúdos e ninguém olhou o documento do outro para fazer. Assim, é horrível isso, é algo que a gente lida no dia a dia. E, infelizmente, também, às vezes você faz um negócio legal, tipo da Uber. Eu vi ali 3 possibilidades que, com certeza, não foram feitas pelas mesmas pessoas. E que, sei lá, talvez aquele PDF lá tenha sido muito bem intencionado. Só que aí chegou na hora da aprovação, olha, muito lindo o seu, mas a gente fez isso aqui, o seu vai ser o PDF, tá? Aí, beleza, fica assim mesmo. Então, acho que às vezes isso é uma questão até operacional que, infelizmente, acontece. Que a gente, como departamento jurídico, como counsel, como escritório externa, às vezes a gente tem que começar a questionar algumas coisas. Isso é difícil. Pessoal, alguma dúvida? Mas eu também acho que a gente está com uma lei que ainda está pegando, né? Então, a NPD me parece que tem usado de bom senso e essas diretivas, ou mesmo esses comentários que eles fizeram para o WhatsApp e as consultas públicas que eles estão levando a efeito são muito esclarecedores para a gente em alguma medida, né? Acho que estamos todos vulneráveis ainda, temos muita coisa para aprender, mas eu não acho que eles, hoje, com a gestão que tem, são ameaçadores, né? Eu acho que é mais fácil a gente ter um problema com o consumidor, o titular de direito, do que propriamente com a NPD, né? Não sei qual é. A gente não pode fazer toda a nossa cadeia de tomada de decisão baseada só numa autoridade, né? Realmente existe o Ministério Público, existe Senacom, Procon, então é algo que você tem que passar. Aliás, quem também atua internacional, né? Você tem que pensar em outras autoridades, em outras formas de raciocínio. Às vezes, no core bancário a gente tem muito isso, né? Tem Banco Central aqui no Brasil, a gente lida também com outras autoridades ali, tipo do México, da Argentina e afins. Também questão, quem vai abrir a ICO, né? Quem vai abrir capital, tem que pensar nisso também, tem que pensar nas regras aplicáveis ali. E aí as regras de segurança vão ter que ser aplicáveis, consequentemente, à parte de privacidade. Então, é bem difícil equilibrar essas coisas. E aí, quando a gente pensa só em LGPD, sem LGPD, a gente vai acabar fazendo negócio incompleto, não tem como. Então, eu queria sugerir aqui, para a gente fechar o dia, que eu acho que foi super rico, já agradecendo a Gia e ao Fábio, fazer um ping-pong de 5 para cada um, e itens de alerta para todo mundo. Pode ser? Sem combinar antes? Vai lá, Fábio. Renata é cruel. Começa né? você. 5 acho que está fácil, vai.
Mas aí você pode fazer um, aí age um, e aí a gente vai trocando. Isso. Não vou sempre de uma vez, não. Exercício de direitos titulares. Acho que é importantíssimo. Transparência sobre tratamentos não principais, tratamentos secundários. Legal, isso aí também. Indicação do contato do DPO, do encarregado, ou do contato global, um e-mail, um telefone, algum meio facilitado de comunicação entre o usuário e o controlador. Introdução ao conteúdo da política de forma inteligível para depois um ler mais, que seja mais aprofundado para o titular que tenha mais conhecimento técnico. Bastante informação em relação ao compartilhamento de dados com terceiros e transferência internacional de dados. Vamos deixar esses dois juntos aí. Facilidade em solicitar a exclusão, eu acho, em casos indevidos de fraude, que todos esses aplicativos a gente acha. Medidas de segurança da informação e de proteção à privacidade, que foi um ponto bastante discutido aí no WhatsApp, né? Não só as de segurança da informação, mas também as medidas de proteção aos dados em si, né? Pensar no user experience e no CX aplicado à política. Então, não só você escrever o textão, mas chamar o pessoal do design, chamar o pessoal do CX para fazer algo condizente com a sua marca. Boa. E diria, por fim, né, fazer um privacy by design e by default que funcione, né? Que realmente esteja incorporado aos valores da companhia, quer dizer, como é que eu crio um produto pensando na privacidade do usuário, né, como bem fundamental, como bem constitucional, né, como direito constitucional, e como é que eu crio esse privacy by default de forma que o usuário tenha que optar ativamente por compartilhar um dado, por exemplo, né? Então, nos diferentes tipos de serviço. Por fim, evitar esses encaminhamentos de política, esse monte de link, abrir PDF. A política ela tem que ser concisa e acessível e fácil de ler para uma pessoa que abre uma página e tem tudo nessa página. Ou se vai ter mais página, que tem motivo para ter mais página. Por favor. Adorei. Acho que pelas cabeças que estão balançando aqui ao longo do bate-bola, acho que todo mundo gostou. Queria agradecer novamente a Gi e ao Fábio. Vou deixar aqui esses últimos minutinhos, se alguém quiser fazer algum tipo de colocação, pergunta. Pedro, abriu o microfone. Só para agradecer, só para parabenizar, para dizer que foi ótimo e para dizer que eu tentei aqui, com a velocidade da digitação, acompanhar as dicas de vocês para deixar minimamente documentado para o pessoal. Maravilha, eu vou colocar lá no grupo, gente, do WhatsApp, que aí eu acho que fica mais fácil, né? Porque quando vai para a plataforma, o chat não fica salvo. Então, para deixar lá e vocês terem essa informação fácil. É verdade, a Gia, ela fala... Tudo bem, Gisele. Eu sou antigo, eu sou datilografia, tá tudo bem. Então é isso, gente. Se ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, comentário, então agradeço e a gente se encontra na quarta-feira. Gi e Fábio, super obrigada, foi ótimo. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês, Um abraço. gente. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Obrigada, tchau, obrigado. tchau.